O principal elemento de qualquer linguagem, gramatical, visual, etc., é o símbolo, que eu acho que é um conceito que todo mundo meio que sabe, né? O que é meio que por osmose, mas pode ter dificuldade de entender mais racionalmente. Mas se você quiser escrever histórias, é bom entender esse conceito racionalmente para ter uma ideia de como manipular esses símbolos para criar uma história mais interessante. O princípio de um símbolo é bem simples. É algo que representa uma coisa que ele não é. Todas as palavras que usamos para representar objetos no mundo real são símbolos, porque não são uma coisa real. A palavra gato não é feita de gato, por exemplo. A palavra eletricidade não dá choque quando a gente escreve ou fala ela. O símbolo também tem outra característica fundamental, que é a sua versatilidade, ou seja, ele pode ser reproduzido, né, com um ou mais materiais diferentes. Né? Por exemplo, vamos supor que alguém decida reproduzir o seu gato de estimação em plástico, de maneira mais fiel possível, nos mínimos detalhes, incluindo os órgãos internos. Ele pega e faz de plástico todos os órgãos ah, internos, a pele, tudo de forma perfeita. Seria um trabalho incrível, né? Mas ainda assim, não seria um gato. Você não iria ver ele miar, ele não ia sentir fome, né? Ele não ia fazer as coisas comuns que um gato vivo faz. Mesmo que a pessoa possa reproduzir, né, em plástico todas as sinapses do cérebro, todos os órgãos, colocasse água colorida de vermelho para circular em vez de plástico, ainda assim ele não consegue dar vida ao gato. Simplesmente não seria um gato de verdade, né? Só a representação de um. Mas o fato dos símbolos serem criações abstratas muda tudo isso. A palavra gato pode ser feita de grafite, quando eu escrevo num papel, pode ser feita de som, quando eu uso a palavra verbalmente, pode até ser feita de luz, quando aparece digitada na tela de um computador. E em todos esses casos, continua sendo exatamente o mesmo símbolo, a palavra gato. É essa versatilidade dos símbolos que interessa para quem conta histórias, porque significa que podemos usar esses símbolos das mais diversas maneiras e, se a gente quiser, manter o significado original. Ou não. Porque a outra característica muito legal dos símbolos, o significado deles não é fixo e pode ser usado de formas diferentes. A palavra gato pode se referir ao felino, mas também pode ser um elogio a uma pessoa bonita. O desenho de uma estrela de 5 pontas pode significar várias coisas. Pode ser apenas a representação de uma estrela que a gente está acostumado a ver no céu, né, que é algo físico, mas pode também ser um símbolo religioso que traz toda uma outra conotação e uma outra interpretação. E pode até ter significados novos se associados a contextos específicos. Você pode, por exemplo, colocar a imagem da estrela dentro de um contexto que indique que ela representa uma pessoa que morreu. E o que tudo isso tem a ver com escrever quadrinhos? Bom, quadrinhos contam histórias através da representação da realidade. E isso acaba, por tabela, levando a gente a ter que usar símbolos, mesmo que não perceba, por um motivo muito simples. Em imagens estáticas, não dá para usar movimento, não dá para usar som, não dá para passar o tempo, né? Não tem a passagem natural do tempo. Então, todas essas coisas e outras precisam ser representadas através de símbolos. Simbolismo é usado nos quadrinhos com tanta frequência que a gente nem dá mais bola e nem percebe. Um exemplo são as linhas de ação, aquelas que você vê nas HQs e que são usadas para indicar quando alguém está se movimentando. É um exemplo de símbolo que se usa o tempo todo nos quadrinhos e a gente mal percebe que é um símbolo, mal percebe que isso na verdade não acontece no mundo real. Você não vê linhas saindo de uma pessoa quando ele está correndo. Eu vou separar os símbolos aqui em 3 categorias que eu acho que vão ajudar você a entender como trabalhar com a versatilidade deles para o bem da sua história. Essas 3 categorias são focadas na produção de uma história em quadrinhos, mas eu acho que o princípio geral é bem simples e serve para narrativas em outras mídias também. A primeira categoria é a da reprodução simbólica. Essa é a mais básica e se refere a tudo que o desenhista reproduz que são objetos no mundo real. Carros, pessoas, móveis, natureza, espaço sideral, máquinas, robôs, etc. Até mesmo coisas como alienígenas, fantasmas e monstros entram nessa categoria porque, apesar de não serem reais, até onde a gente sabe pelo menos, eles sempre vão ser baseados e adaptados de seres e objetos que existem no mundo real e que tem na nossa memória.
E aqui também eu incluo a reprodução de elementos importantes da comunicação e interação humana, né? Como expressões faciais, gestual, né? Postura, por aí vai. Esse exemplo aqui que tem na tela é ótimo. O Frank Kittley, na HQ All Star Superman, que foi escrita pelo Grant Morrison, criou uma maneira de separar o Clark Kent do Superman apenas alterando a postura e a expressão facial, algo que foi inspirado provavelmente pela atuação do Christopher Reeve nos antigos filmes do Superman. A linguagem corporal é um elemento fundamental numa HQ, tá? Porque sem movimento e sem som, a gente perde muitas das nuances de comportamento que você vai ver numa pessoa no mundo real e que vai ter que representar numa HQ com o uso da linguagem corporal. Não pense que linguagem corporal serve só para gêneros que se valem do exagero visual, como humor, por exemplo. Sem uma boa linguagem corporal, os seus personagens não vão ser interessantes. Você pode pensar que esse é um trabalho do artista, mas é importante que você entenda que nos quadrinhos a forma de se vestir, a maneira de se comportar visualmente é o que vai informar o leitor que tipo de personagem ele está vendo, ou seja, é parte fundamental da caracterização de um personagem também na fase do roteiro. Expressões faciais são outro ponto importante, e nesse caso, sim, o artista é que desempenha o papel mais fundamental. Mas é importante para o roteirista saber os limites da representação de expressões faciais nos quadrinhos, né? Certas nuances não vão ser possíveis ou vão ser sutis demais para conseguir serem percebidas dependendo do artista, a não ser que se faça um ultra realismo. Então tem que tomar cuidado com isso. A outra categoria que a gente pode comentar é a representação simbólica clássica. Por clássico eu quero dizer símbolos que já são bastante reconhecidos numa cultura, né? Por exemplo, o símbolo que representa um coração e que também representa o sentimento do amor, né? A caveira que representa a morte ou perigo de morte e assim por diante. Nós também temos as representações simbólicas que são bastante características dos quadrinhos. A gente pode dar como exemplo as linhas de ação que eu já citei, mas também as onomatopeias, que usam palavras para reproduzir sons, e até mesmo os balões, né, que usam formas gráficas para representar os sons da fala. Tem vários outros exemplos, claro, né? Mas a ideia é essa: símbolos que representam coisas que não são objetos do mundo real, visualmente pelo menos, e que são culturalmente conhecidos, né? E facilmente reconhecíveis em termos de mídia. E aqui a gente vê como a gente usa simbolismo, especialmente nos quadrinhos, com muito mais frequência do que imagina. Nós podemos trabalhar o formato da onomatopeia para evocar um tipo de som. Por exemplo, usar uma fonte mais grossa e de cantos retos para indicar um som pesado ou né, afiado, ou uma fonte mais fina com cantos arredondados para indicar um som mais suave. Podemos mudar a forma de um balão para indicar se ele é uma voz natural ou mecânica, se a pessoa está cochichando ou gritando e por aí vai. Podemos até mesmo abandonar completamente o balão de fala e usar só texto com uma pequena linha puxando para o personagem que está falando. Muitas dessas mudanças afetam a maneira como o leitor recebe a história que está lendo. E na última categoria, nós temos o simbolismo elevado, digamos assim, que é mais sofisticado porque depende que o leitor consiga entender o simbolismo pelo contexto da história, sem necessariamente conhecer aquele simbolismo previamente. Também pode se referir a símbolos que são conhecidos, mas que são usados pelo autor de maneira bastante específica para aquela história. Nesse caso, vai exigir não só que o leitor entenda o contexto que o símbolo tem na história, mas também esqueça a associação que ele já conhece daquele símbolo. Um exemplo do primeiro caso seria o seguinte: digamos que você tem uma história sobre um casal cujos conflitos e brigas vão aumentando até que o casamento deles se fragmenta e eles se divorciam. Você pode fazer com que as brigas deles aconteçam com frequência na sala de uma casa, por exemplo, ou que o cenário da sala seja visto com frequência. Nessa sala há uma planta que a gente só vê sendo regada uma vez logo no comecinho da história. E então, conforme a história vai avançando e as brigas do casal vão ficando mais frequentes, a planta vai secando e morrendo porque não é regada. Até chegar o momento da separação do casal, né, do divórcio do casal, onde a planta, já murcha e marrom, morre de vez. Esse é um tipo de uso de símbolo em que o significado foi criado para a história dentro do contexto da narrativa. Então, o leitor, para entender o simbolismo, vai ter que entender que o autor fez uma comparação entre a planta morrendo porque deixou de ser regada e o casamento se desfazendo. Quer outro exemplo? Nossa boa e velha história do leite. Depois que estabelecemos o tema, o simbolismo acabou acontecendo de forma natural. E qual é esse simbolismo? O próprio leite, que representa o fracasso do personagem como pai e como membro da sua família.
É claro que, na maioria das vezes, não entender o simbolismo não vai fazer com que o leitor deixe de entender a história. Pelo menos é o que se espera, né? Se uma história depende do simbolismo para ser entendida como narrativa, aí eu já acho que perde um pouco o ponto do para que ela serve. Mas é opinião pessoal minha. De qualquer maneira, eu sinceramente acho que o simbolismo específico ele tem que servir para incrementar a história, mas a história não pode depender dele para ser entendida. E isso nos leva a outro caso que eu acho bem interessante, mas pode ser mais complicado de fazer funcionar, que é usar o simbolismo já conhecido e subverter ele, dando outro significado. Um exemplo bem simples, o uso de óculos que indica que uma pessoa é inteligente ou nerd. Se alguém criar um personagem cuja característica for usar óculos, vai ser muito difícil para o autor fazer essa pessoa parecer burra. Vamos usar aqui o termo, né, de uma forma bem abrangente, ou inculta, né, ou que não gosta, né, ou um atleta que não gosta de estudar, por exemplo, né, porque a gente está acostumado com esse estereótipo, né, tão acostumado que ele é quase natural para a gente, mesmo que ele não seja necessariamente verdade. Então, se o personagem for um esportista que não sabe nada de nada e não gosta de estudar, o autor vai ter que ser bom em criar um contexto que faça o leitor abandonar as ideias pré-concebidas que ele tem sobre esse estereótipo de quem usa óculos. É claro que isso também pode ser visto como uma oportunidade justamente de criar personagens que são vistos, né, no mundo onde eles vivem como certos estereótipos, mas que não se encaixam neles, né? Um exemplo aqui na tela é uma página de uma das várias HQs X-Men que tem o título de Filhos do Átomo. Né? Por algum motivo existem várias HQs X-Men que têm exatamente esse mesmo título. Mas essa aqui mostra o início dos X-Men, quando os heróis ainda estão no ensino médio e a história trabalha com a ideia de que o Fera, né, personagem que é fisicamente grandalhão por causa dos seus poderes, acaba escondendo que é inteligente para não chamar muita atenção na escola. E ele faz isso apostando no estereótipo de que as pessoas vão olhar para alguém grandão e pensar imediatamente em força e não em inteligência. E ele, no caso, tem os dois. Então note que o uso do simbolismo pode ser complexo, mas não precisa ser. E principalmente nos quadrinhos você vai usar simbolismos em algum momento, quer perceba ou não. Mas se estiver ciente, né, se estiver consciente de que está usando um símbolo e como quer usar esse símbolo, isso vai te trazer muito mais controle na hora de criar uma história mais interessante. Para mim, o que importa, e eu deixo isso como um conselho, é não usem simbolismo só porque é legal ou porque dizem que isso faz uma história ser mais culta. Usem simbolismo quando vocês acreditam que isso vai ajudar a melhorar a sua história, quando vai ajudar a trazer uma melhor compreensão sobre o mundo, sobre o personagem, ou que vai permitir fazer algo interessante em favor da história. Mas é isso. Sempre use não só simbolismo, mas qualquer artifício narrativo em prol da história, não de perfumaria, como eu diria. E aqui vai um exercício simples que você pode fazer. Tente encontrar em alguma HQ que você gosta quantos símbolos comuns você conseguir. Por símbolos comuns eu quero dizer aqueles que todo mundo entende o que significa, né? E depois tente ver se você identifica algum tipo de simbolismo que é específico naquela história. Veja se consegue fazer o mesmo com aquela nossa história do leite. Será que dá para encontrar algum simbolismo ali também? Bom, esse é o fim da nossa sétima aula. Na próxima, nós vamos conversar sobre como criar e trabalhar com personagens na sua história. Te vejo lá.